No calor do auditório, a cena chamou a atenção. Um pai viúvo, trajando roupas amassadas e com visível cansaço, destoava da elegância dos presentes na formatura. O burburinho começou assim que ele entrou, 20 minutos atrasado. A camisa fora das calças, a gravata torta e as botas de trabalho sujas de barro contrastavam com os sapatos lustrosos e vestidos de grife. Um segurança se aproximou, questionando sua presença naquele evento da renomada Academia Preparatória Mason Heights. Será que ele pertencia àquele lugar? Senhor, estes assentos são para os familiares dos formandos, disse o segurança, em voz alta. O pai, chamado Daniel Reynolds, procurou o convite no bolso, derrubando as chaves no processo. A cena gerou risos. No palco, uma formanda, Emma, reconheceu o pai e sentiu vergonha. O que você faria? Se juntaria aos risos ou o defenderia? Deixe seu comentário. O segurança examinou o convite amassado. Senhor Reynolds, 8ª fileira, lado direito, indicou, apontando para um local já ocupado. Ninguém ali sabia que Daniel havia acabado de completar um turno de 16 horas no hospital. Mas o que aconteceria em seguida surpreenderia a todos, quando o diretor começasse a anunciar os nomes dos formandos. Daniel pediu licença, apertando-se entre os pais para chegar ao seu lugar, ao lado de uma coluna. Estava ali por Emma, seu maior orgulho. Aquele diploma era um sonho compartilhado, construído com muito esforço. E se histórias de pais que se sacrificam pelos filhos te emocionam, inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras. Há 4 anos, a vida de Daniel era outra. Ele e a esposa, Sarah, eram bem-sucedidos. Ela, arquiteta, ele, executivo de marketing. Viviam em uma casa espaçosa, dirigiam carros importados e viajavam pelo mundo. Emma estudava na Mason Heights com uma bolsa parcial. Eram o retrato da classe média alta. A descoberta do glioblastoma, um tumor cerebral agressivo, mudou tudo. Em menos de 1 ano, Sarah faleceu, os custos médicos consumiram as economias e Daniel perdeu o emprego. Aos 45 anos, tornou-se viúvo, desempregado, com uma filha adolescente e dívidas. Mudaram-se para um apartamento pequeno e Daniel conseguiu um emprego noturno no hospital onde Sarah havia sido tratada. O salário era menor, mas garantia plano de saúde para Emma e horários flexíveis. A promessa de que Emma se formaria na Mason Heights se tornou um mantra. Para pagar a escola, Daniel fazia plantões extras e entregava encomendas durante o dia. Dormia apenas 3 horas por noite. Vendeu seus bens, incluindo o anel de noivado de Sarah, guardando apenas a aliança em uma corrente. Emma sugeriu mudar para uma escola pública, mas Daniel insistiu. Sua mãe e eu escolhemos essa escola para que você tenha a melhor chance de conseguir uma bolsa para Cornell, a universidade dela. Esse era o sonho dela para você, Emma. Não abra mão. Ninguém ali sabia das noites em claro, dos sacrifícios para comprar materiais escolares, das aulas de cálculo às 3 da manhã. Viam apenas um homem maltrapilho perturbando a cerimônia. Apesar das dificuldades, Emma se dedicou aos estudos e conquistou uma bolsa integral para Cornell, realizando o sonho da mãe. Trabalhava na biblioteca para ajudar nas despesas, mas se afastou dos colegas ricos, envergonhada pela nova realidade. O presidente do conselho escolar discursava sobre legado e privilégio. Daniel lutava contra o sono, até que uma cotovelada o acordou. Isto é uma formatura, não um abrigo, sussurrou a mulher ao lado. Daniel sentiu o rosto queimar de vergonha. Observou os pais dos antigos amigos de Emma, que a ignoravam desde a mudança para o apartamento. O diretor Matthews começou a anunciar os nomes dos formandos. Daniel pegou o celular para filmar Emma, mas a bateria estava fraca. Teria que ser suficiente. Quando o nome Emma Reynolds foi chamado, Daniel se aproximou do corredor, ignorando os olhares irritados. Viu a filha subir ao palco, radiante, a imagem de Sarah. O inesperado aconteceu quando Emma estava prestes a receber o diploma. O diretor Matthews fez uma pausa e disse: antes de entregar o diploma a Emma, gostaria de homenagear alguém especial. Daniel Reynolds, por favor, levante-se. Um murmúrio confuso tomou conta do auditório. Daniel hesitou, surpreso. Emma parou no meio do caminho, também perplexa. Senhor Reynolds, por favor, levante-se, repetiu o diretor. Lentamente, Daniel se levantou, consciente de suas roupas amassadas e olheiras. Você teria coragem de se levantar naquele momento ou preferiria desaparecer?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Muitos de vocês não conhecem Daniel Reynolds, mas deveriam. Há 4 anos, ele perdeu sua esposa para o câncer e, em seguida, seu emprego e sua casa devido aos custos médicos. Desde então, ele trabalha em 2 empregos para manter sua filha na Mason Heights. O silêncio era absoluto. Os olhares de desprezo se transformaram em espanto. O Sr. Reynolds nunca atrasou uma mensalidade, apesar de suas dificuldades. Compareceu a todas as reuniões, vindo direto do hospital sem dormir. E quando pedimos doações para o nosso evento anual, ele doou $300, dinheiro que descobri ter vindo da venda das joias de sua esposa. Emma chorava abertamente. Além disso, o Sr. Reynolds criou um fundo de bolsas em nome de sua esposa, contribuindo com $10 de cada salário há 3 anos. Daniel nunca havia contado sobre o fundo para Emma. Queria surpreendê-la após a formatura. Quando falamos sobre os valores da Mason Heights, como perseverança, integridade e sacrifício, Daniel Reynolds personifica esses valores mais do que ninguém. A mulher que havia afastado a bolsa estava com o rosto vermelho de vergonha. O segurança que questionou Daniel estava em posição de sentido, com respeito. Portanto, antes de Emma Reynolds receber seu diploma de oradora da turma, peço que se juntem a mim para homenagear seu pai, cujo sacrifício tornou este momento possível. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram em uma ovação de pé. Daniel se sentiu desconfortável, acostumado a ser invisível. O diretor chamou Emma para se juntar ao pai. Ela correu para seus braços, emocionada. "Pai, tenho muito orgulho de ser sua filha", sussurrou. Aquelas palavras aliviaram o peso dos anos de dificuldades. Daniel temia ser um motivo de vergonha para Emma. Ouvir que ela se orgulhava dele valeu cada noite em claro, cada refeição perdida, cada humilhação. O diretor entregou o diploma a Emma e um envelope a Daniel. O conselho votou para nomear o novo Centro de Apoio Financeiro em homenagem a Sarah. O Centro de Apoio Financeiro Sarah Reynolds garantirá que nenhum aluno seja impedido de estudar na Mason Heights por falta de recursos. Daniel estava atordoado. O ambiente de julgamento se transformou em admiração. Pais que o haviam ignorado se aproximavam para parabenizá-lo. Um banqueiro ofereceu um emprego a Daniel. Enquanto Emma discursava, Daniel se sentou, emocionado. "Há 4 anos, minha mãe faleceu e meu pai prometeu que eu me formaria na Mason Heights. Hoje, entendo a dimensão dessa promessa e o que custou a ele cumpri-la." Emma olhou para Daniel. "Meu pai me ensinou que nossas circunstâncias não nos definem, mas sim nossas reações a elas. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar sempre. E que o amor é uma escolha diária de colocar as necessidades de alguém acima das suas." A plateia ouviu em silêncio. Emma desafiou os colegas a viverem com integridade e a fazerem a diferença na vida dos outros. Porque, no fim das contas, esse é o único legado que importa. A segunda ovação do dia tomou conta do auditório. Daniel tocou a aliança no pescoço, sentindo Sarah presente. Após a cerimônia, Daniel foi cercado por pais que antes o evitavam. Queriam fotos com ele e Emma, convidando-os para festas. Se você gostou desta história, deixe seu valeu demais e compartilhe com seus amigos. A reviravolta foi de tirar o fôlego. Emma, contudo, declinou gentilmente a maioria dos convites. "Agradeço, mas meu pai e eu já planejamos nossa própria comemoração", explicou aos pais dos colegas. Não era totalmente verdade. Tinham combinado de pedir comida no boteco predileto deles. Mas Emma parecia ansiosa para escapar da repentina e avassaladora atenção. Enquanto caminhavam para o carro já rodado de Daniel, Emma entrelaçou seu braço no dele. "Não acredito que o diretor Matos fez isso", comentou ela. "Como ele sabia de todas aquelas coisas a seu respeito?" Daniel sorriu com cansaço. "Não faço a menor ideia. Nunca contei a ninguém sobre o fundo de bolsas. Era para ser uma surpresa para você depois da formatura." "Dona Bernadette", Emma disse de repente. "Só pode ter sido ela. Sua orientadora?" Emma assentiu. "Lembra quando ela pediu para conversar com você no mês passado sobre minha bolsa para a USP? Ela estava fazendo um monte de perguntas sobre a nossa situação. Achei que ela estava sendo só curiosa, mas ela devia estar coletando informações para o diretor Matos."
Eles chegaram ao carro e Daniel destravou a porta do passageiro para Emma, ainda a tratando como sua menininha em que ela havia se tornado. Pai, Emma disse enquanto ele contornava o carro para o lado do motorista, preciso te contar uma coisa. Daniel deslizou para seu assento, notando a expressão preocupada no rosto de sua filha. O que foi, querida? Decidi adiar a USP por 1 ano. O quê? Por que você faria isso? É tudo pelo que trabalhamos, tudo o que sua mãe queria para você. Emma pegou a mão dele. Me inscrevi para uma vaga no hospital onde você trabalha. Eles têm um programa para estudantes de medicina ganharem experiência clínica antes da faculdade. Paga bem, e posso morar em casa e ajudar com as despesas. Depois de 1 ano, estaremos em uma situação financeira melhor e posso começar na USP com menos estresse. De jeito nenhum. Daniel disse com firmeza. Você não vai colocar sua vida em espera por minha causa. Sua mãe e eu sempre quisemos que você fosse direto para a faculdade, para ter as experiências que nós tivemos. Pai, esta é a minha decisão. Mamãe queria que eu fosse para a USP sim, mas ela não ia querer que isso aconteça às custas da sua saúde. Eu vi você se acabar de trabalhar por 4 anos. É minha vez de ajudar agora. Emma, escute. Eu fiz uma promessa à sua mãe, e isso incluía vê-la partir para a faculdade neste semestre. Eu não vou deixar você sacrificar o seu futuro. Não é um sacrifício, pai. É uma escolha. Assim como todas as escolhas que você fez por mim. E é só 1 ano. Ela apertou a mão dele. Por favor, respeite a minha decisão. Eu preciso fazer isso. Por nós dois. Daniel encarou sua filha, vendo a mesma determinação que havia definido Sarah. Ele reconheceu que Emma não estava pedindo permissão. Ela estava o informando de uma decisão já tomada. Ela tinha a força de sua mãe e a sua teimosia, uma combinação formidável. Vamos discutir isso melhor, ele disse finalmente, ligando o carro. Isso não está resolvido. Emma sorriu, sabendo que havia vencido. O que você disser, pai? Enquanto eles se afastavam da escola preparatória Altos da Serra pela última vez, Daniel sentiu uma estranha mistura de emoções. Orgulho das conquistas de sua filha, gratidão pelo reconhecimento inesperado e incerteza sobre o futuro. O reconhecimento do diretor havia aberto portas que ele pensava estarem permanentemente fechadas, mas a decisão de Emma apresentava um novo desafio. O que nenhum deles sabia era que o diretor Matos havia feito mais um telefonema naquela manhã, para o coordenador de admissões da Universidade de São Paulo, um antigo colega de classe. Ele havia explicado a situação da família Reynolds em detalhes, enfatizando o excepcional histórico acadêmico de Emma apesar de suas circunstâncias. A conversa havia levado a uma oferta sem precedentes que chegaria pelo correio na semana seguinte. Um pacote de ajuda financeira revisado, que cobriria não só a mensalidade de Emma, mas também seu alojamento e alimentação, junto com uma bolsa para despesas de moradia. O pacote incluiria um bilhete pessoal do coordenador, Senhora Reynolds. A dedicação de seu pai à sua educação exemplifica os valores que buscamos promover na USP. Seria uma honra recebê-la neste semestre, sem o fardo financeiro que tanto a preocupou. Às vezes, circunstâncias extraordinárias exigem medidas extraordinárias. Aguardamos ansiosamente por sua chegada em agosto. Mas, por hora, pai e filha dirigiam para casa em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre os eventos do dia e o futuro incerto que os aguardava. A humilhação da entrada de Daniel havia se transformado em um momento de triunfo e consagração. O homem invisível havia sido visto, verdadeiramente visto, talvez pela primeira vez em 4 anos. A vida raramente oferece resoluções perfeitas ou finais de conto de fadas. Daniel ainda tinha dívidas médicas. Eles ainda moravam em um apartamento pequeno. Os desafios não foram magicamente apagados por um momento de reconhecimento público. Mas algo fundamental havia mudado. Um fardo de vergonha havia sido retirado. O sacrifício de um pai reconhecido, o orgulho de uma filha abertamente declarado. Enquanto se aproximavam de seu prédio de apartamentos, Emma quebrou o silêncio. Pai, obrigada por tudo. Daniel olhou para sua filha, esta jovem notável que havia emergido da tragédia com graça e determinação. Você nunca tem que me agradecer, Emma. Tudo o que eu fiz foi porque eu te amo. Eu sei, ela respondeu suavemente, mas eu queria dizer isso de qualquer jeito. Nessa simples troca reside a verdade que os pais risonhos na formatura não perceberam.
A verdadeira dignidade não é encontrada em aparências ou posses, mas na silenciosa determinação de cumprir promessas, de sacrificar por aqueles que amamos, de perseverar quando desistir seria mais fácil. Daniel Reynolds pode ter entrado naquele auditório como um objeto de ridículo, mas ele saiu como uma personificação dos valores que a escola alegava representar. Nunca julgue uma pessoa até andar nos sapatos dela. O homem maltrapilho de botas de trabalho desgastadas pode ser a pessoa mais forte da sala. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias impactantes toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecê-la. Considere também deixar um valeu demais como forma de apoiar o canal.